modalidade presencial e pública, espaço de atuação dos docentes centrais. Evidentemente, a gente não pode fazer uma relação linear e mecânica, mas também a gente não pode deixar de propor, não é, esse estudo exploratório que correlaciona condições de trabalho, professores docentes centrais e resultado do ENAD, que, por sua vez, seria um indicador de qualificação dos docentes para a escola básica. É isso. Aqui a gente vai fazer assim, umas considerações finais, principalmente com relação às características predominantes nos ciclos, né? Então, com relação aos postos de trabalho, a gente viu que o primeiro ciclo aumenta o setor privado, o segundo ciclo aumenta no setor público. Com relação à escolaridade, ela aumenta, né, para os dois segmentos, tanto no primeiro ciclo quanto no segundo, é uma tendência, vem crescendo. A organização acadêmica tem um aumento nos postos de trabalho nas faculdades, nesse primeiro ciclo. No segundo ciclo, há um aumento de postos de trabalho nas universidades. Com relação ao regime de trabalho, a gente fala aumento de contrato dos professores horistas, mas eu não sei se é correto, porque sai de zero, né? Então, se sai de zero, dizer que é aumento, não sei. E no segundo ciclo, a gente tem um aumento de contrato dos professores em regime integral. E aí, para tentar sintetizar um pouco o que a gente está falando aqui, a gente quis dizer que tem dois tipos de docentes, né, que a gente classificaria em docentes centrais e docentes periféricos. Os docentes centrais são aqueles com maior qualificação, vinculados às universidades, que usam pesquisa, ensino e extensão, e com garantias mais amplas de direitos trabalhistas. E os periféricos são aqueles com menor qualificação, vinculados a instituições mais modernas, que a Gabriela também falou agora há pouco, mais articuladas ao mercado, e voltadas basicamente para atividades de ensino com contratos de trabalho em tempo parcial ou horista. E aqui a gente não pode deixar assim, de mencionar as bases de dados, né? A gente trabalhou tanto com as bases de dados do ensino, do censo da educação básica e da educação superior. O censo da educação superior tem muito menos variáveis do que o censo da educação básica. Para docentes, né? Para isso que a gente está explorando, assim, tem muito pouco, principalmente se a gente for pegando 95, mas isso não muda tanto até 2015. E a gente, né, observando, né, se a gente pensar, por exemplo, o número de matrículas no setor, no ensino superior, por setor, né, setor privado, a gente sabe que o setor privado é 75% de matrículas no ensino superior e o público 25%. E, assim, acho que é muito importante a gente pensar nesse contexto como se dá as ações empresariais no Estado contemporâneo, né? Como é que esses grupos empresariais estão se organizando dentro do Estado e que acabam, né, implicando em como as políticas educacionais vão ser pensadas, implementadas. Então, acho que é um debate fundamental que a gente tem que fazer. A gente não pode deixar de pensar nos interesses de fundo que essa enorme teia da sociedade civil empresarial está traçando dentro do Estado contemporâneo. E aí vou passar um pouco para a Austana, para ela continuar. Bom dia, gente. Na verdade, a gente está meio que estudando em causa própria aqui, né? A Carol já falou de uma condição dela como professora substituta, mas é claro que a gente está tentando recuperar também um pouco a noção da educação como sistema, né? Enfim, quem forma o professor, né? E, dentro desse contexto, a gente, após passar por uma tentativa inspirados pela teoria dos ciclos de política, uma tentativa de compreender as normativas e as políticas que foram implantadas nesses períodos, né, no que nós chamamos de os dois grandes períodos, a gente acaba identificando, por exemplo, a precariedade da nossa formação para desenvolvermos a docência do ensino superior, mas desde a legislação que diz quem é que pode ser professor de ensino superior, porque a gente tem na proposta da LDB a gente tinha o seguinte texto:
A preparação para o exercício do magistério superior se faz a nível de pós-graduação, em programa de mestrado e doutorado, acompanhados da respectiva formação didático-pedagógica, inclusive de modo a capacitar o uso das modernas tecnologias de ensino. Esse texto, proposta, acabou sendo reduzido a apenas: a preparação para o exercício do magistério superior se faria em nível de pós-graduação em programas de mestrado e doutorado, ponto. Né? Enfim, quando nós entramos numa sala de aula do ensino superior, a gente ontem a gente discutiu bastante a questão da reclamação dos alunos de licenciatura, de que não vão à escola, muitos não vão à escola, ao chão da escola, durante a graduação. Pensem isso para nós, né? Quantos pisamos uma sala de aula do ensino superior, a não ser que tenhamos tido oportunidades de monitoria, iniciação científica, pesquisas, etc. Né? E sabemos que a preparação de mestrado e doutorado, ela pende muito mais para a pesquisa do que para o ensino. Né? A gente tem disciplina de didática do ensino superior nos cursos superiores. Eu tive uma. Fiz três formações estrito sensu. E, assim, tentando recuperar mesmo, né, um pouco a tradição sobre o ensino superior no Brasil, a gente tem que pensar nos nossos catedráticos, tudo começou com eles. Né? O professor Lente, outro dia eu vi um diploma da Universidade Federal da Bahia, né, de medicina. O professor catedrático era quem conferia o diploma, era quem demitia professores, contratava professores. E isso vai até 68, com a reforma. Na reforma, a gente tinha um panorama contextual de oferta de ensino muito restrita. Então, a gente tinha condições de trabalho, contratos de trabalho, né, num nível mais elevado, mais garantista. E depois a gente vem, com esses ciclos, verificando pelos dados que a gente viu, né, sinais contraditórios, sinais perigosos, porque, ok, legal, interessante que aumenta o percentual de titulação, mas, dadas as considerações que eu fiz anteriormente, né, associado com o problema do volume de tipo de contratação em parcial e em horista, se Gabriela mencionou ter que trabalhar em 3 campi diferentes, né, ganhando o mesmo salário, um professor que precisa dobrar ou triplicar o seu salário em instituições multicamp, privadas, é uma condição de trabalho que a gente não pode deixar de considerar, se não vai influenciar no magistério dele, né, na vida pessoal e no magistério dele. E assim, pode, por favor. E assim, de forma assim, muito exploratória, a gente chegou à distribuição, pensando em educação como sistema, né? A distribuição do número de matrículas em pedagogia, não são todas as licenciaturas, apenas de pedagogia, por modalidade e organização administrativa. E o que a gente tem? Em termos, vamos fazer um comparativo entre o presencial e o à distância. A série temporal também está diferente da série da pesquisa, né? Mas é para mostrar o que a gente está vivendo mesmo muito recentemente, né? Talvez seja uma tendência. Então, há um número maior de matrículas em EAD, em pedagogia, como já foi dito pela Gabriela anteriormente, né? O número cresce entre 2015 e 2017 no setor, na modalidade EAD, e decresce, né, na modalidade presencial. Quando a gente agora segmenta por público e privado, o que acontece? Nós vamos verificar, então, né, uma prevalência do setor privado em educação à distância, com larga vantagem. E também, como já foi discutido aqui, o outro, por favor.
Há, por parte de especialistas, né, em educação, uma preocupação muito grande em relação à estrutura, ao funcionamento, aos objetivos, às possibilidades da educação à distância. Essa frase da Elizabeth Gatti, eu acho que sintetiza bem isso, né? Há muitos indícios de que a multiplicação de consórcios e polos para a oferta de cursos de licenciatura à distância ocorre sem que um projeto político-pedagógico de formação docente mais adensado no âmbito de sua articulação nacional e local tenha sido desenvolvido e compartilhado, sem que as estruturas operacionais básicas estejam funcionando adequadamente. Também, de forma exploratória, a gente foi olhar os resultados do ENAD na pedagogia à distância. Então, as últimas séries do ENAD em pedagogia foram 2014 e 2017. Em 2014, apenas um curso de pedagogia à distância obteve o conceito máximo, que é o 5. Se não me engano, na UFSCar, foi uma instituição pública federal. Das 27 graduações à distância que obtiveram o outro conceito, superior, mais baixo, o 4, 14 eram públicas e 13 privadas. Se a gente for voltar ao slide anterior, a gente vai perceber que 14, no percentual de oferta pública, né, em 2017, é muito diferente do percentual de oferta privada também no ano de 2017. Tem uma desproporção abissal. E, por fim, passando agora para o dado de 2017, em 2017, aí, já somando, 329 cursos tiveram os melhores conceitos, 4 e 5, cursos de pedagogia à distância. Considerando-se a maioria absoluta de cursos de instituições de ensino superior privadas nesse universo, peraí, acho que eu pulei, né? Desses 329 cursos que tiveram 4 e 5, 305 eram presenciais e 24 eram à distância. Então, para pensar de novo na proporcionalidade. Considerando-se a maioria absoluta de cursos de instituições de ensino superior privadas nesse universo, percebe-se o número aumenta para 58% em 2005 e para 76% em 2015. A gente aqui fala um pouco dos efeitos que teve a expansão da oferta dos cursos de pós-graduação estrito sensu, né, que entre 90 e 2015 quintuplicou. Então, é um efeito disso. Mas também é um efeito da LDB, que dá ênfase à formação em nível de pós-graduação e ainda estipula que, nas universidades, 1/3 dos docentes tem que ter titulação de mestrado ou doutorado. E, mais recentemente, os centros universitários, né, essa legislação é de 2006, que também apresentem a mesma proporção de docentes com mestrado ou doutorado. Então, assim, olhando para as diferentes categorias administrativas e para os diferentes ciclos, a gente observa que o aumento da escolaridade docente no setor privado acontece, sobretudo, entre 1900 e 2005, que é quando também há essa maior expansão, e que os docentes do setor público eles têm são qualificados com doutorado mais do que no setor privado. E também tem a ver um pouco com o incentivo à qualificação e à habilitação que os docentes do setor público têm, porque o plano de carreira tem adicionais acrescidos de acordo com a titularidade, né? Então, o mestrado e o doutorado aumentam significativamente o valor aí do prêmio salarial. Aqui a gente vê como é que eles se distribuem por organização acadêmica. E a gente também sabe que, desde a LDB, né, diversos decretos foram sendo promulgados para facilitar a criação de novas instituições de ensino superior. E elas vão sendo divididas entre universidades, faculdades e centros universitários, na sua maior parte. Tem outros ali, com um asterisco, que são as instituições que foram sumindo de acordo com os censos, né? Então, em 95, outros significa estabelecimentos isolados.
né? E isso existia muito nas privadas, mas também nas públicas. Em 2005 são Centros de Educação Tecnológica e Faculdades de Tecnologia, e em 2005 os IFES e Cefetes, né? Então esses são os outros, e como já a gente observa, né, no público a maior parte dos docentes atua nas universidades. Se a gente soma isso aos IFES, né, chega a quase 94% em 2015. E nos privados, no setor privado, os docentes estão nas faculdades. Diminui o quadro nas universidades desde 95 e aumenta, segue nas faculdades, e os centros universitários aparecem aí já em 2005 como uma tendência para o setor privado, né? E só assim, porque a gente tem aqui alguns pesquisadores que falam isso, que mostram como a diversificação dos arranjos institucionais no ensino superior parece não ter sido suficiente para romper com os padrões socialmente estruturados de desigualdade, né? Então, quando a gente observa isso para a atuação profissional, a gente pode olhar como é que o regime de trabalho tem relação com o tipo de instituição. Então, esse é como os docentes se dividem por regime de trabalho. A gente vê, assim, em 2015, a maior parte dos docentes atua no regime integral. Mas porque isso, né, em grande medida se deve à alta proporção de docentes nesse regime no setor público. Mas quando a gente observa... E aí, para 2015, porque até então a gente não tinha esses dados, mas em 2015 a gente consegue observar a dedicação exclusiva com ou sem dedicação exclusiva, né? Do setor público, não, continua, antes. Do setor público, 80% dos docentes têm dedicação exclusiva. Os outros 20% trabalham sem dedicação exclusiva. Desses sem dedicação exclusiva, 33% são professores substitutos, uma categoria que a gente tem a impressão que vai aumentar, né, a partir dos últimos anos. E os professores substitutos não deixam de ser uma forma de precarização docente dentro do setor público. Aqui eu posso falar como professora substituta que fui e que dava 3 disciplinas em 3 campos diferentes. Sempre, né? Então, era Fundão, Praia Vermelha e Centro. A gente não tinha poder de voto nos colegiados que participávamos, era assim. E nós somos o lugar, né, de pensamento crítico para isso. Então, no departamento que eu participo agora, que é o Departamento de Sociologia da UF, a gente tem um regulamento interno que coloca que os substitutos têm a mesma carga horária dos efetivos e poder de voto nas assembleias, né, que a gente chama de colegiado. Aí fica, né, assim, são parênteses para o que seria essa fragilidade dos substitutos. E, além do que, eles têm uma quarentena, né, 2 anos, quarentena de mais 2, e só depois. E muitas vezes acontece deles trabalharem 2 meses, romperem um contrato, e aí eles ficam... A quarentena permanece. Então, agora, o que a gente observa assim, desses dados é uma tendência muito curiosa para os professores que estão no setor privado, porque quando a gente observa o regime parcial, em 95, ele tinha 86% de professores atuando nesse tipo de regime. Diminui em 2005 e retoma em 2015. E aí, né, assim, essa retomada e tanto dos horistas, que seria aquele mais precarizado, né, quanto o parcial, a gente aponta uma necessidade de estudos que deem conta de explicar melhor as tendências do setor privado, né, porque ele está se movimentando de uma maneira que a gente ainda não consegue entender muito bem, mas que está aumentando o percentual dos trabalhadores em regime parcial e diminuindo no regime horista, né, que a gente inicialmente imaginou que houvesse uma tendência do horista, e que já existia em 95,
mas que não é contado no censo. Bom dia. A gente agora vai continuar aqui apresentando esse trabalho que nós três fizemos, né? A Gabriela, eu, Carolina e o Stana. Pode passar, Gabriela. A gente só queria um pouco situar esse trabalho no projeto, porque nós três fazemos parte, né, da linha 3 de formação, que é na linha 3, que é formação e carreiras docentes, o sistema de ensino superior prepara adequadamente os nossos professores. Né? E dentro dessa linha, que tem esse objetivo de discutir condições sociais e institucionais de democratização e massificação do sistema de ensino superior brasileiro e seus efeitos sobre as trajetórias escolares e ocupacionais, a gente tem esses dois objetivos diferentes aí. E aí, só para falar um pouco, esse trabalho que a Gabriela acabou de apresentar, a gente publicou no Caderno LEPES, e um mais específico sobre as licenciaturas nas instituições federais, a gente publicou na Revista Contemporânea de Educação. E a gente também fez um exercício com dados do ENAD para entender um pouco o perfil social dos alunos das licenciaturas, que foi apresentado na ABEP, em 2018. Então, e vai ser apresentado na Amped esse ano. Então, dentro dessa linha, e aí a gente conversando sobre como a gente continuaria esse nosso trabalho, a gente inicialmente estava analisando condições de precarização da profissão docente no ensino básico, que tem uma série de trabalhos já desenvolvidos acerca desse tema. E a gente estava buscando explorar a questão da ocupação secundária, com dados da PNAD. Esse é o nosso projeto, o nosso passo seguinte, que a gente ainda está trabalhando, mas que acabamos, então, resolvendo olhar para a profissão docente no ensino superior, que é menos explorada na literatura que a gente levantou. Então, esse trabalho, na verdade, está observando, analisando as condições de trabalho dos professores do ensino superior no Brasil. Pode passar, Gabriela. E aí a gente tem como, o nosso objetivo com esse trabalho é analisar as causas e consequências da estratificação da ocupação docente no ensino superior, a partir do que a gente chama aqui de ciclo de políticas, né, implementadas no país. A gente observa isso desde 95 até 2015, é o mesmo período que foi observado aqui, né, no trabalho que a Gabriela apresentou. E, então, a gente está querendo ver, né, os contextos em que as políticas para o ensino superior foram implementadas. Então, a gente diz aqui, né, o primeiro ciclo é o ciclo que é do governo Fernando Henrique, que é de 1995 até 2002. O segundo ciclo, de 2003, e a gente para em 2015, que são os governos PTs, governo do PT, e muito já se sabe sobre as continuidades das políticas nesse segmento, que foram implementadas desde essa expansão, né, que também ontem foi mostrado como o ensino superior expande significativamente também na década de 90, a segunda onda de expansão. E a gente quer observar, claro, as continuidades, mas também as diferenças entre esses dois ciclos de políticas que são implementadas nesse período. A questão que a gente está analisando, né, as mudanças que aconteceram nas condições de trabalho docente no ensino superior ao longo dessas duas últimas décadas. A justificativa eu já acabei falando aqui. E aí, para isso, a gente usou os dados do Censo da Educação Superior, né, de 95, 2005 e 2015. Por conta da limitação das variáveis dos dados, especialmente 95, mas que segue nos censos até 2015, a gente só pôde trabalhar com o tipo de regime de trabalho, e aí a gente observa a expansão por postos de trabalho docente, a escolaridade e o tipo de instituição de atuação. Então, pode passar, Gabriela. E aí, como essa é uma variável principal para a gente, é o regime de trabalho docente, né? Como que esses docentes atuam a partir do que é a legislação mais recente,
depois a gente explica um pouco melhor, mas ela é de 2017, que faz essa distinção. Então, o docente, que é o docente em tempo integral, é aquele que é contratado 40 horas na mesma instituição e reserva 20 horas semanais a atividades como estudo, pesquisa, extensão, gestão, planejamento, tudo que um docente em regime integral em universidade em geral faz, né? O docente em tempo parcial é aquele contratado com 12 horas ou mais semanais de trabalho, reservando, na mesma instituição, reservando pelo menos 25% do tempo para estudos, planejamento, avaliação e orientação. E, finalmente, os docentes horistas, que são aqueles contratados apenas para ministrar as aulas, independente da carga horária contratada, e não se enquadra nos regimes de trabalho anteriormente definidos. E aí, só uma ressalva, né? As características de precarização da profissão, elas envolvem outras dimensões. A gente está analisando apenas uma delas, né? Que, pelos dados que a gente tem a ver com o regime de trabalho. Mas, por exemplo, a questão da semiprofissionalização, né? A gente sabe que as licenciaturas formam docentes, né, para dar aula. E, quando você vai para o ensino superior, não existe esse tipo de formação, esse tipo de técnicas e tudo mais. Então, uma série de outros elementos, outras dimensões que levam a essa precarização, mas a gente aqui está observando apenas uma dessas dimensões, né? Então, por favor. Esse aqui é o primeiro dado que a gente traz e que é relativo à expansão dos postos de trabalho para os docentes, observando as categorias público e privada, né? É interessante ver que, em 95, havia mais professores nas instituições públicas do que nas instituições privadas, ainda que o número de matrícula nas universidades privadas tenha ultrapassado o das públicas na década de 70, que foi assim, a primeira, né, onda de expansão. Quando a gente observa por período, a gente vê que no primeiro, que a gente chama no primeiro ciclo, que é ali, né, 95 a 2005, tem um crescimento significativo no setor privado dessas ocupações, desses docentes, que os distancia do setor público. E como a gente está observando isso com as políticas que vão sendo implementadas, a gente não pode deixar de chamar a atenção para a época que o FIES é implementado e que pode ter impacto no aumento da contratação. Fortalecimento do setor privado, ele inclui, né, representantes do setor no Conselho Nacional de Educação, a presença de novos grupos educacionais de capital aberto, isso tudo vem nesse primeiro ciclo. E, quando a gente observa o segundo ciclo, proporcionalmente, há um aumento maior dos professores nas instituições públicas, né? Esse segundo ciclo mostra que, ao passo que aumenta em 68% os docentes no setor público, aumenta também no privado, mas é um aumento menor de 14%. E a gente também não pode deixar de chamar a atenção para o REUNE. Aqui, assim, é uma relação entre matrículas e docentes. Eu esqueci de dizer que a gente está falando apenas de graduação presencial. A gente não trabalha com dados de educação à distância. A educação à distância, ela não estava em 95, então a gente achou por bem não olhar para ela. E também sabemos muito pouco sobre os regimes de contratação desses docentes, né? A gente não tem certeza, mas a gente tem a impressão que ainda não é regulamentado por uma lei federal para aqueles docentes da educação à distância, o que é outro indício de precarização, porque eles não estão respaldados ainda por legislações no que pese o aumento de matrículas nesse tipo de educação, né? Então, aí a gente tem essa relação, só para ter um parâmetro, né, os países membros da OCDE, a relação é de 15 estudantes por professor, e o REUNE estipula em 18 a relação matrículas docentes em cursos presenciais. Esse dado, assim, ele tem que ser melhor explorado, porque ele pode indicar, por exemplo, nas universidades públicas, evasão, né? A gente começa com turmas de 60, às vezes mais alunos,
e, ao final, a gente tem turmas muito pequenas, né? Então, isso... E a mesma coisa para o privado. Então, acho que a questão que a gente coloca no artigo que a gente mandou é se isso, de fato, é algum tipo de indicador, indícios de precarização da profissão. A gente levanta a questão sem ainda conseguir respondê-la, né? Então, aqui a gente está vendo a qualificação dos docentes, né? Então, assim, de maneira geral, que são esses dados aí embaixo, em 95, 40% dos docentes tinham mestrado e doutorado.